E agora a gente vai entrar na próxima categoria, tá? De softwares utilitários. Basicamente, pessoal, um software utilitário ele vai suprir uma deficiência do sistema operacional. Ou seja, se no sistema operacional não tem uma ferramenta que faça tal coisa referente ao próprio sistema, então a gente vai ter que procurar essa ferramenta por fora. Então, basicamente, um software utilitário é o que não tem nas ferramentas administrativas, mas que a gente precisa para poder manter o bom funcionamento do sistema operacional, ok? E outros softwares que a gente vai ver que auxiliam nas tarefas do cotidiano. A gente começa, então, com os compactadores de arquivos, tá? O 7-Zip, por exemplo, é uma aplicação que a gente vai ver na prática, né, como funciona, que serve para compactar arquivos. Basicamente, compactar um arquivo é comprimir ele a um tamanho mínimo, a fim de que ele diminui o espaço que ele utiliza no disco, tá? Então, por exemplo, a gente pega um arquivo que tem, sei lá, 5 megas e comprime ele para 2 megas, beleza? A gente pode compactar não só um arquivo, mas vários arquivos ou simplesmente vários diretórios. Então, a gente pode pegar tudo isso, compactar em um único arquivo com uma extensão zip, rar, tar e 7-zip, certo? Que o 7-zip utiliza. Então o 7-zip ele trabalha com todas essas extensões que eu coloquei aqui embaixo, ok? Você pode utilizar qualquer uma dessas extensões aqui. Vou mostrar na prática então como funciona o 7-zip no Windows e no Ubuntu nós não precisamos do 7-zip porque essa ferramenta já é nativa do sistema operacional. Então a gente já tem compactador de arquivo no SO, ok? Então vamos lá? Pessoal, a ferramenta de compactação 7-zip é bem simples de se utilizar. A primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo é instalar. Então você vai vir nesse site aí, tá? Que é o site oficial do 7-zip. E aí você escolhe qual versão você quer baixar. Então aqui nós temos a versão para 32 bits e a versão para 64 bits, tá? Isso aqui é a versão 2019, versão 19. Se você quiser, você pode baixar a alfa. Não recomendo. Recomendo que você utilize a versão estável, que é essa daqui, tá bom? Então você basta clicar aqui, aí ele vai baixar e aí você executa. No meu caso, já tenho ele instalado. Então vou mostrar como é que a gente faz para usar. Para instalar é bem simples, tá, pessoal? Depois que baixar, clica, próximo, finish, né? Terminar. Não tem mistério. Depois de instalado ele fica aqui, ó. Se você digitar 7-zip, ele vai aparecer aqui, ó, o aplicativo, tá? E aí para usar é bem simples. Então eu trouxe aqui essa pasta, tem um arquivo aqui dentro. E aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz para compactar usando 7-zip. Botão direito aqui, hein, sobre a pasta, sobre os arquivos que você quer compactar. 7-zip, adicionar o arquivo compactado. Clicou aqui, seleciona aqui o tipo de arquivo, eu vou compactar em zip. Coloco o nome aqui, vou deixar nova pasta mesmo. Clique em OK. Aguarda. Olha só, está aqui o arquivo compactado. Lembrando que arquivos compactados, né, você não pode utilizar os arquivos que estão lá dentro. Para você utilizar esses arquivos, você tem que primeiro descompactar. Então, eu vou apagar aqui a minha pasta original. E agora eu vou descompactar os arquivos que estão aqui dentro. Eu posso dar 2 cliques e vai aparecer aqui, mas eu não posso, né, novamente falando, não posso usar esses arquivos aqui, tá? Não posso salvar, né, não posso editar e salvar. Para isso eu preciso descompactar. E para descompactar, você clica com o botão direito aqui, ó, 7-zip e extrair aqui. E aí ele vai extrair os arquivos aqui, ó, no mesmo local do zip. Clica lá, tá aqui, ó, documento original. Vamos lá, pessoal, dando continuidade, então a gente tem aqui as ferramentas de backups, tá? Para quem não sabe o que é um backup, é uma cópia de um arquivo ou de um diretório que você tem aí na sua máquina e que você pode recuperar, né? Usar essa cópia, na verdade, para recuperar os arquivos originais, beleza? O que acontece? Se você, por exemplo, tem um documento importante que tem aí na tua máquina, no teu computador, e de repente o HD para de funcionar, ou queima, ou é danificado por algum motivo, você simplesmente, se não tiver cópia, vai perder esse arquivo.
Então a ideia é que você mantenha sempre uma cópia dos arquivos mais importantes que você utiliza. Lembrando que a cópia que eu estou falando são dos arquivos que você cria a partir dos softwares aplicativos, como por exemplo documento de texto, apresentação, planilhas, etc. Tá? Imagens e por aí vai, vídeos. Tá? Os aplicativos em si não é interessante a gente fazer backup porque simplesmente a gente pode instalar depois. Então o mais importante são os seus arquivos. Eu trouxe aqui algumas soluções de backup. A primeira solução, Bacula, é um software que você instala, tá? Tem para Windows e para Linux. Você instala e você faz a cópia de um diretório, tá? Ou simplesmente de alguns arquivos ou de vários diretórios também. E ele compacta todas essas cópias em um único arquivo. E aí ele armazena esse arquivo na sua máquina e você pode utilizar um pendrive para guardar esse arquivo em um lugar seguro, tá? Mas aí fica em um pendrive que também é um dispositivo que pode queimar. Beleza? Então essa é a desvantagem do Bacula. Ele cria um arquivo que vai acabar indo, na verdade, para o teu HD e você vai ter que dar destino a ele. Já o OneDrive e o Google Drive não. São serviços aí de armazenamento em nuvem. Ou seja, você joga os arquivos ou diretórios ou arquivos compactados, seja lá o que for, nessas duas ferramentas e simplesmente esses arquivos ficam disponíveis na nuvem, na internet. E você pode recuperar esses arquivos a qualquer hora, de qualquer dispositivo. Você não precisa armazenar em pendrive nem em outro canto, tá? Você pode simplesmente recuperar de qualquer dispositivo e a qualquer hora, como eu falei. O OneDrive é uma solução de armazenamento em nuvem da Microsoft e o Google Drive, o próprio nome já diz, é da Google. Eu vou mostrar a segunda solução aí para vocês do armazenamento em nuvem, tá? Para mim é mais interessante do que você fazer o armazenamento do backup local. Pessoal, vou mostrar aqui como que a gente faz para acessar então o Google Drive, ok? A partir do Ubuntu. A primeira coisa, você vai acessar o browser, fazer o login. A sua conta Google, já tem aqui, né? Meu usuário, digita a senha, aguarda um pouquinho, ok? E agora você vai digitar o seguinte link, ó, drive.google.com. A partir de agora você tem acesso ao seu Google Drive. Lembrando que usuários que são comuns, né? São usuários que utilizam o plano free, digamos assim, da Google, tem direito a 15 GB de armazenamento. Fernando, como é que eu faço então para fazer backup dos meus arquivos aqui no Google Drive? É bastante simples, pessoal. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa pasta, né, documentos. Eu tenho um arquivo TXT aqui. E o que eu tenho que fazer basicamente é pegar, clicar, segurar, arrastar e soltar. Aguarda um pouquinho. Olha lá, já está feito o backup dos nossos arquivos no Google Drive. Pessoal, a ferramenta de backup que a gente utiliza aqui, né, de armazenamento na nuvem no Windows, é o OneDrive, da própria Microsoft. Então, para isso você vai precisar de um e-mail Outlook ou Hotmail, para poder ter acesso a essa ferramenta. E aí, como é que a gente faz então? A primeira coisa que a gente faz é clicar aqui e em seguida ir até aqui, ó, OneDrive. Se você clicar, vai pedir o endereço de e-mail. Aí você informa teu e-mail do Hotmail ou Outlook. Ou se você não tiver, você cria aqui a conta. Quando você fizer o vínculo com o Hotmail ou Outlook, automaticamente você vai ter acesso a essa área aqui. Essa área aqui é como se fosse uma pasta qualquer do seu sistema. Então, para você sincronizar, por exemplo, fazer backup de arquivos para dentro dela, é só clicar e arrastar aqui para dentro. E automaticamente os arquivos serão sincronizados com a nuvem. E aí você vai ter esses arquivos armazenados lá na internet e acessar de qualquer dispositivo. Pessoal, antes da gente prosseguir agora para a próxima ferramenta, eu vou abrir um parêntese aqui para mostrar para vocês como que a gente faz para sincronizar as nossas várias contas aí de e-mail no sistema operacional que a gente utiliza. Isso pode ser feito tanto no Windows como no Ubuntu. A vantagem da gente sincronizar as nossas contas, né, Google, Gmail no caso, né, e Outlook
ou Hotmail da Microsoft, é que todas as informações que tem nessas contas ficam disponíveis para a gente no sistema operacional de forma integrada. Ou seja, o que a gente vai ver agora, que é a ferramenta de e-mail e a ferramenta de calendário, né, a nossa agenda, né, com os nossos compromissos, elas ficam sincronizadas diretamente com o que a gente coloca, por exemplo, lá na agenda do dispositivo do Android, ou se a gente coloca na agenda lá do Outlook, na internet. Então a grande vantagem é essa. E também a vantagem é que a gente pode sincronizar também o OneDrive e o Google Drive que eu falei anteriormente agora, através dessa funcionalidade que está presente tanto no Windows 10 como no Ubuntu, que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Pessoal, aqui no Ubuntu também é bem simples a gente conseguir anexar, né, sincronizar as nossas contas ao sistema operacional. E para isso eu criei aqui na agenda, com minha conta usuário debugando, criei uma task aqui, né, uma tarefa, um lembretezinho aqui, com lembrete, né, para as 19 horas do dia 14 de outubro. Então vou fechar aqui e vou mostrar por que é interessante a gente sincronizar as contas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vai aqui, configurações, tá? Contas online, você vai dizer qual tipo da conta, então a minha conta é Google. Aguardar um pouquinho, coloca aqui a conta. Digita a senha. Aguarda um pouquinho. Vai pedir permissão aqui para acessar seu e-mail. Olha, o Drive, né? Os contatos, a agenda e por aí vai. Só dá permissão. E aí você fica atento para isso aqui, ó. Os que estão marcados dessa forma aqui significa que estão sendo sincronizados. Então, correio, calendário, contatos, documentos, fotos, arquivos, impressões, tudo isso está sendo compartilhado, né? Está sendo sincronizado, na verdade, com essa máquina aqui, com esse sistema operacional. Se eu desmarcar, por exemplo, correio, não vai ser sincronizado com a máquina. Então, vou deixar aqui marcado, fechar, fechar. E aqui, pessoal, olha só que legal. Olha, que aparece aqui na agenda do sistema operacional, aquele mesmo evento que eu criei aqui. E uma coisa interessante também, deixa eu voltar aqui, abrir aqui a pasta, é que você pode vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, onde ficam as contas, né, que você sincronizou, clica, aguarda um pouquinho que ele vai conectar, ó, diretamente com o Google Drive. Olha que legal, e agora você tem acesso diretamente pelo sistema operacional ao arquivo que está lá no Google Drive. E aí você pode copiar e colar na sua máquina localmente. Pessoal, para sincronizar contas de e-mail no Windows é simples. A primeira coisa que a gente faz é vir aqui, ó, Windows, digita contas, primeira opção, e aí você vem aqui, ó, adicionar uma conta. Clicou, seleciona o tipo de conta, no caso eu vou colocar o Gmail que eu tinha criado, o usuário debugando. Então coloca aqui. Põe a senha. E aí ele vai pedir permissão aqui, ó, para ler, escrever e-mail, ver, editar, os contatos e a própria agenda. Permitir. Aguarda um pouco. Coloca o nome da conta, eu vou colocar aqui. Você pode botar o seu nome, no caso. Entrar. Pronto, pessoal. Agora a conta está vinculada ao Windows, ok? Uma coisa interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é a questão da sincronização. Então, quando a gente anexa a conta de e-mail ao sistema operacional Windows, ele sincroniza a caixa de entrada daquele e-mail, certo? Que a gente deu permissão, é o que tiver na agenda, todos os compromissos anotados na agenda. E aí eu vou mostrar para vocês aquele compromisso que a gente criou, né? Que eu criei, na verdade, lá quando eu estava mostrando o Ubuntu. Ele agora está aqui. Então, para a gente poder ter acesso à agenda, né, do Gmail que a gente acabou de anexar, a gente vem aqui no calendário e olha só que legal, já aparece aqui, ó, né? E se você quiser, você pode ampliar isso aqui. Então, tem a própria aplicação aqui, calendário.
do Windows, clica nela e aqui está, ó, todos os eventos, certo, sincronizados a partir da conta do Gmail. Então, se for aqui, o que tiver de vermelho é referente ao usuário do Gmail. E se você quiser ver o seu e-mail, a sua caixa de entrada e escrever e-mail, você não precisaria, por exemplo, ir para um Outlook ou um Thunderbird da vida. Basta vir aqui, ó. Clica aqui, você já tem acesso aqui ao e-mail do Gmail. E aí você pode escrever aqui o e-mail e por aí vai. Ok, pessoal, então depois de sincronizar as contas, agora eu vou mostrar para vocês os clientes de e-mail, que basicamente concentram os e-mails que a gente sincroniza no computador, tá? Ou então a gente pode adicionar também por fora. A gente tem aqui basicamente dois que são os mais populares, o Thunderbird e o Outlook. E o Thunderbird que a gente utiliza no Ubuntu e o Outlook que a gente utiliza no Windows. E basicamente esses aplicativos eles dispensam o uso do browser para a gente poder acessar as nossas caixas de e-mail. Pessoal, o cliente oficial de e-mail do Windows é o Outlook. E aí para você abrir, é só vir aqui em iniciar, digita Outlook, primeiro aqui, aplicativo, só clicar para abrir, ou apertar Enter. Aí você vem aqui em aceitar, fechar. E aí você coloca o endereço de e-mail da Microsoft, Hotmail ou Outlook. E se você quiser, você também pode colocar e-mails de outras empresas, como por exemplo o Google, né, o Gmail. Então eu vou colocar aqui novamente o e-mail, clique em conectar, aguarda. Aí ele vai pedir aqui a senha, você coloca, um Enter. Em seguida vai pedir autorização, permitir, só aguardar. Ele vai adicionar aqui o usuário. Ok, clique em concluído e aí só aguardar agora a sincronização. Pronto, tá aqui. Então, os e-mails aqui acabam de chegar lá da caixa de entrada do Gmail. Pessoal, o Thunderbird, assim como o Outlook, também é um cliente de e-mail. Então dá para você gerenciar sua caixa de entrada, caixa de saída, né, o que você envia, o que você recebe de mensagem. E o Ubuntu já vem com o Thunderbird instalado. Então para acessar é só digitar, né, apertar a teclinha Windows ou então lá em atividades e digitar Thunderbird, e aí vai aparecer. Clicou aqui, ele vai pedir um nome, então você pode usar seu nome aqui, se quiser, né? Opa. O e-mail, então pode colocar o e-mail, no caso eu vou usar o e-mail do usuário debugando, lá do Gmail. E a senha, você vai colocar a senha do e-mail que você usa lá do Google. Só clicar em continuar, ele vai procurar os servidores, concluído. Aguarda um pouquinho, ele vai pedir para você se autenticar aqui, ó, no Gmail. Então, próximo, digita a senha. Aguarda um pouco. Ele vai pedir aqui, né, autorização para acessar seus e-mails. Permitir. Aguarda um pouquinho e olha só que legal, já aparece aqui para você, ó, caixa de entrada, tá? Olha que massa. Então todos os e-mails que você recebe já vão vir aqui direto para o Thunderbird. A vantagem é que quando você receber um novo e-mail, vai aparecer uma notificação aqui em cima, tá? E aí você não precisa acessar o browser para poder checar sua caixa de e-mails. Agora a gente passa para leitores de PDF. Isso aqui são outros, que eu estou mostrando para vocês, né? São outros softwares, tá? Que a gente costuma utilizar no dia a dia, que tem bastante serventia para a gente e que não vem, em alguns casos, não vem nativo, não vem instalado de forma nativa no sistema operacional. Um deles é o leitor de PDF. PDF, para quem não sabe o que é um arquivo de texto, tá? Com essa extensão aí específica, PDF, criada aí pela Adobe.
E ele pode conter aí texto, gráfico, imagem, então os e-books que a gente conhece na internet, trabalhos que a gente baixa, né, os professores, os textos, ou então os trabalhos que a gente faz, que a gente precisa mandar para algum lugar, a gente gera o PDF e manda. É um tipo de arquivo bastante utilizado. Basicamente nós temos dois leitores, tá, que a gente utiliza. Temos o Adobe Reader, que é esse aí da direita. Ele é da própria Adobe, então você pode instalar ele no Windows, por exemplo. E se você não quiser, nós também temos uma solução alternativa, que é o Evince, né? Ele já vem de forma nativa no Ubuntu. Então, para abrir, por exemplo, um PDF em um desses leitores, basta dar 2 cliques no arquivo, que aí o sistema operacional vai se encarregar de procurar o aplicativo para poder abrir esse arquivo. E por último, nós temos os reprodutores de mídia, tá? Temos reprodutores aí de arquivos de áudio, como por exemplo, os arquivos de extensão MP3, Wave, AAC, né? Ou AAC. E temos os arquivos também de vídeo, com as extensões MP4, AVI, MPEG, tá? WMV, ou Windows Media Video. Existem reprodutores que reproduzem tanto áudio, tanto arquivos de áudio como arquivos de vídeo. E um exemplo desses reprodutores é o VLC, que é esse carinha aí com o ícone do cone, tá? Então ele tem tanto para Windows como para Linux e é gratuito. Então, se você quiser reproduzir um vídeo ou uma música, basta usar esse aplicativo aí. Pessoal, existem ainda vários e vários outros softwares, tá? Os que eu mostrei aqui, os que eu elenquei, são os que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. Mas se você está procurando um software com alguma capacidade específica, você tem que primeiro pensar no que você precisa. Lembrando que cada software é capaz de suprir uma necessidade específica. Então, se o objetivo daquele software se encaixa no que você está precisando agora, você pode usar esse software de boa, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. E aí a gente continua no momento síncrono, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.